As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas. Sejam bem-vindos. Vamos então para o desenvolvimento das notícias. O PSD contestou, em reunião de Câmara de Tomar, o corte de 20%, menos 900 euros, no apoio extraordinário concedido pelo município à Sociedade Filarmónica Paialvense Manuel de Matos. A situação resulta do facto da entidade em causa, que se encontrava sem corpos diretivos eleitos, não ter concorrido ao programa de apoio ao associativismo. A coletividade vai assim receber 3.520 euros de apoio. O vereador Tiago Carrão começou por considerar a penalização como arbitrária, defendendo que o apoio, embora extraordinário, deveria ser o do programa de apoio ao associativismo. Não podemos concordar de todo, com esta penalização arbitrária de 20% que é proposta pelo chefe de divisão e aprovada com a concordância da vereadora responsável. Foi 20% de penalização, podia ter sido 50%, porque é completamente arbitrária. Basta ver a informação técnica que, por ser apresentado fora do prazo, decidiram que haveria esta penalização de 20%. Isto depois de explicarem, como o Sr. Presidente também deve saber, as condições difíceis que aquela sociedade filarmónica está a viver. E não nos parece que faz sentido, porque só havia aqui duas opções. Apresentaram a candidatura pelas circunstâncias que estiveram fora do prazo, das duas uma. Ou está fora do prazo e não há nada a fazer, ou então, como nós entendemos que deveria ser, é atribuir excepcionalmente, por serem umas circunstâncias excepcionais que todos reconhecemos e percebemos, atribuímos então o valor do associativismo, que seria o valor do programa do apoio ao associativismo, e não uma penalização de 20%, que em euros estamos a falar de quase 900 euros, que muita falta certamente fariam àquela casa. E por isso, o nosso pedido, muito sinceramente é disso que se trata, pedimos que reconsiderem esta posição e que a deliberação aqui tomada seja para o apoio na totalidade do valor dos 4.400 euros, sem qualquer penalização, tendo em conta as circunstâncias excepcionais e também as necessidades que se vivem, até porque sabemos todos o trabalho meritório que a Sociedade Filarmónica Paialvense faz enquanto banda filarmónica e enquanto escola de música. O presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, lembrou depois que seria muito injusto, em relação às restantes associações, não cumprir com as regras definidas nas candidaturas ao programa de apoio ao associativismo. Seria muito injusto que, tendo as regras estabelecidas há vários anos, e temos vindo sempre a aumentar o valor de apoio na globalidade, está na casa dos 600 mil euros, só pelo programa de apoio ao associativismo, com isso também aumentar todos os anos o número de associações que concorrem. Portanto, este ano voltámos a bater um recorde, foram 106 associações que concorreram. O que seria altamente injusto, até em relação a anos anteriores, porque já aconteceu, outros anos, todos os anos há associações que não concorrem. São cerca de 200 associações no Conselho. Portanto, seria muito injusto dizer, não, tudo bem, vocês entregaram fora de prazo, mas não vos acontece nada, é exatamente igual. Portanto, acho que já estamos a ser, mesmo assim, a ter uma discriminação muito positiva em relação a esta associação, ao dizer, tudo bem, vocês entregaram fora de prazo, mas vamos ter esta atenção convosco, correndo o risco natural que amanhã nos apareçam mais 20 ou 30 a dizer o mesmo. Porque é isso que pode acontecer, temos de ter a noção disto. Portanto, se a partir do momento em que dizemos, as regras existem, mas é mais ou menos, não acontece nada, porque no dia a seguir levam o mesmo valor do ano anterior, se aparecerem cá umas semanas depois a entregar a candidatura. Então estamos a dizer isso às 200 associações do Conselho. Portanto, isso é que, meus senhores, creio que não seria justo. Portanto, já estamos a ter uma discriminação muito positiva em relação a esta associação, percebendo que é uma associação centenária, que tem as suas dificuldades, mas dificuldades têm todas. O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha, deteve no passado dia 2 de abril um homem de 30 anos por crimes de burla, dano em residências, violação de domicílio e falsificação de contratos de aluguer no concelho de Nazaré. No âmbito de uma investigação pela prática de 16 crimes de burla, 10 crimes de falsificação de contratos de aluguer, 6 crimes de dano em residências e 6 crimes de violação de domicílio, com maior enfoque em vítimas estrangeiras e vulneráveis, realizados desde o verão de 2023.
2023 até março de 2024 nos concelhos de Alcobaça, Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche. Os militares da Guarda deram cumprimento a um mandado de detenção que culminou na detenção do suspeito. No seguimento da ação foram ainda realizadas 4 buscas, 2 domiciliárias e outras 2 em veículo, nos concelhos de Porto-Mós e Nazaré, que culminaram na apreensão de 2 veículos, 9 telemóveis para consumação dos crimes de burla, um cartão multibanco, um portátil e diversas ferramentas utilizadas para a realização dos crimes. O detido com antecedentes criminais pelos crimes de burla e falsificação de documentos foi presente ao Tribunal Judicial de Leiria. Rádio Hertz, a primeira a informar. É já na segunda-feira, 8 de abril, às 11h30, em Tomar, que se vai realizar a assinatura do Instrumento Territorial Integrado da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para o próximo quadro comunitário 2021-2027. Trata-se da contratualização de um pacote financeiro com um fundo de mais de 121 milhões de euros destinados a um conjunto de investimentos e ações a executar dentro do período de programação comunitária do Portugal 2030 e que serão dinamizadores do desenvolvimento, coesão e economia regional. A assinatura da contratualização vai ser assegurada pelo Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Manuel Jorge Valamatos, e pela Presidente da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Centro 2030, Isabel Damasceno. Para a concretização destes investimentos, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo constituiu-se como organismo intermédio do Programa Operacional Regional do Centro 2030, exercendo as competências delegadas pela Autoridade de Gestão e assegurando um trabalho de proximidade com os agentes económicos regionais. Para o efeito e à semelhança dos períodos de programação comunitários anteriores, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo contará com uma equipa multidisciplinar que ficará responsável pela análise e o acompanhamento dos projetos financiados ou a financiar, promovendo uma maior articulação entre todos os agentes envolvidos no processo. Rádio Hertz, informação. A Câmara de Ferreira do Zezer vai avançar com várias empreitadas de recuperação de estradas no concelho. Os pormenores com o António Feliciano. A Câmara de Ferreira do Zezer formalizou o auto de consignação com a Sociedade de Construções Elimur, tendo em vista a empreitada de recuperação de estradas no investimento na ordem dos 150 mil euros e que, nesta fase, irá estender-se pela sede de concelho, assim como pelas freguesias de Igreja Nova do Sobral e Beco. Os restantes territórios também serão contemplados e avançam quando os respectivos projetos estiverem concluídos. Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zezer, em declarações à Hertz, reforça a relação estreita com as juntas de freguesia e disse que está em causa um compromisso assumido para a melhoria das condições das vias. Há um conjunto de estradas que exigem pavimentação e que as juntas de freguesia nos deram conta e nós, naquilo que é a capacitação técnica também do município, tratámos já de fazer este investimento de 150 mil euros que permitirá alcatroar algumas estradas em 3 juntas de freguesias e também fazer uma intervenção que não é só pavimentação, mas é consolidação também de um talude na Junta de Freguesia de Ferreira do Zezer. Basicamente é isto, é qualificar e pavimentar estradas na medida do possível, porque temos um concelho grande com muitos quilómetros de estradas, algumas delas a precisar de requalificação, mas passo a passo vamos fazendo investimentos para dotar as nossas estradas de maior qualidade. Estão então em causa para já 3 freguesias, as restantes, assim que possível, também avançam, é isso? Exatamente, neste momento necessitamos só de concluir os projetos de execução para a pavimentação das mesmas, que os nossos serviços estão em fase de conclusão. Não quisemos foi ainda aqui esperar mais tempo, uma vez que tínhamos estes projetos concluídos, quisemos já arrancar com estas obras de pavimentação e agora aguardamos que aqui os nossos serviços técnicos consigam concluir os projetos de execução para avançarmos com as outras 4 freguesias. É um compromisso que eu tenho e que este Executivo tem para com as juntas de freguesia já desde o ano passado e conseguimos agora concretizar, que é sempre também algo que eu considero meritório. Por vezes é muito fácil pensar, mas concretizar é sempre mais difícil e fico sempre muito agradado quando conseguimos melhorar aquilo que são as condições de vida, são as condições de mobilidade para os ferreirenses e também é uma vontade e um apoio que damos naquilo que é uma relação estreita com as juntas de freguesia e os seus executivos. Rádio Hertz, informação.
A Casa dos Amigos de Pisão, com o apoio do município de Vila de Rei, organiza já a 13 de abril um passeio pedestre pela Rota das Cunheiras. A iniciativa esteve inicialmente agendada para o passado dia 2 de março, mas foi adiada devido às condições climatéricas adversas que se fizeram sentir nesse dia. O passeio vai ligar a aldeia de Água Formosa à praia fluvial do Penedo Furado, numa extensão de 9,6 km e de dificuldade média, efetuada ao longo da Ribeira da Galega, Ribeira do Cudegoso e Ribeira de Codes. Ao longo do trilho podem descortinar-se fantásticas belezas naturais, provavelmente deixadas desde a Idade do Ferro, que serviram de exploração de frentes mineiras de ouro. O programa do passeio prevê a concentração às 8h15, junto à sede da Casa dos Amigos de Pisão. O início do percurso está depois marcado para as 9 da manhã, na aldeia de Água Formosa. Pelas 11 horas haverá lugar a um reforço alimentar, estando a chegada dos participantes à praia fluvial do Penedo Furado, prevista para depois das 12h30. No final haverá lugar a um almoço convívio entre os caminhantes na sede da ACAP. A organização garante o transporte entre a aldeia do Pisão Cimeiro e os locais de início e final do percurso. Todos os interessados devem efetuar a sua inscrição até 12 de abril. ERTE. Informação na hora certa, diária e atualizada. Já está a decorrer em Abrantes o JAM, Jovens Arte e Mudança, projeto levado a cabo no âmbito do Arte em Rede, que envolve 5 municípios da região e que tem a coordenação do município abrantino. Luís Dias, o vereador responsável pela área cultural na Câmara de Abrantes, dá conta dos objetivos do projeto, que se centra em atividades de âmbito das práticas artísticas e que conta com a participação de jovens residentes nos concelhos envolvidos. Iniciámos aqui um projeto de grande relevância no âmbito da Arte em Rede, a minha iniciativa coordenada pela Arte em Rede, que o município de Abrantes preside, em articulação com os municípios de Abrantes, Alcanena, Santarém, Sobral, Montagraça e Tomar, e que terá a duração de 3 anos. Esta iniciativa se chama-se JAM, Jovens, Artes e Mudança. É uma iniciativa que vem na sequência de um conjunto de ações que têm sido promovidas e também financiadas pela Fundação Carlos Gulbenkian e que visa fomentar aqui o desenvolvimento de projetos criativos e inovadores propostos e concretizados por jovens de territórios entendidos como territórios de baixa densidade e relevantes para as cidades onde estas se inserem. Para alcançar este objetivo, o GEM vai desenvolver um amplo programa de capacitação e de mentoria, assim como apoiar a viabilização de projetos nestes territórios ao longo de 3 anos. Portanto, pretende-se mobilizar aqui um conjunto de jovens entre os 18 e os 25, residentes ou com alguma ligação familiar ou profissional a estes territórios, jovens com perfis sociais, culturais e económicos distintos, mas será dada a prevalência aos que estejam em situação de desvantagem social e económica. Portanto, iniciou-se aqui em Abrantes com uma formação em mediação cultural e comunitária dirigida a jovens residentes nestes municípios que pretendam adquirir competências neste campo ou explorar e desenvolver estas áreas socioprofissionais. Portanto, no âmbito das artes, essencialmente no âmbito de práticas artísticas em territórios vulneráveis. Do conjunto de formandos serão selecionados 5, um por cada município, de intervenção para assumirem a função de mediadores durante toda a duração da iniciativa, que são os 3 anos que já abordei. Após a identificação dos mediadores, será com eles desenhada uma estratégia de comunicação e mobilização dos jovens participantes nestes territórios e implementada aqui uma task force composta por equipas municipais, neste caso concreto, no caso de Abrantes, com técnicos da área da cultura, do desenvolvimento social e da juventude, mais um mediador local, mais a equipa de gestão do projeto da Arte em Rede e também uma psicóloga. No caso de Abrantes, o território de intervenção será em Costa da Barata, até para dar continuidade aqui a alguns projetos já desenvolvidos também naquele bairro residencial aqui da freguesia de Abrantes e Alferrede. O projeto conta ainda com uma parceria média do Jornal Público, bem como a avaliação e monitorização da equipa do Dinâmia, do ISCTE, do Instituto Universitário de Lisboa. Trata-se de um investimento global a rondar os cerca de 400 mil euros, que tem o financiamento da Fundação Carlos Gulbenkian e que também conta, como disse aqui, com o apoio que é dado pelos municípios no âmbito da Arte em Rede e, portanto, é um projeto de longa duração que esperemos que até 2026 traga bons resultados. Rádio ERTE, a primeira a informar. A Câmara Municipal de Orem aprovou uma proposta de protocolo que contempla a atribuição de um apoio financeiro para a requalificação de 3 espaços públicos na freguesia de Ceiça. Estão em causa o Largo da Junta de Freguesia, o Largo do Freixo, Outeiro e o Espaço Verde de Chão das Maçãs, que, de acordo com o protocolo, serão alvo de obras de melhoramento
com o apoio financeiro de mais de 29 mil euros. Este montante representa cerca de 70% do investimento total previsto, cabendo à Junta de Freguesia de Ceiça os restantes 30% da verba necessária à execução das requalificações. Estas intervenções decorrem de projetos elaborados pela Junta de Freguesia que visam potenciar o uso público, proporcionando áreas de lazer e, eventualmente, desenvolvendo pontos de interesse turístico na freguesia. Rádio Hertz, a primeira a informar. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera reforçou as previsões para este final de semana, desde logo com a confirmação de que as temperaturas máximas irão chegar aos 28 graus, precisamente nesta sexta-feira, sendo que hoje, quinta-feira, por sua vez, haverá uma subida para os 23 graus, ou seja, de chuva nem sinal. Mas para o fim de semana, o mesmo Instituto Português do Mar e da Atmosfera projeta o regresso da precipitação, numa tendência que deverá manter-se até segunda-feira. Depois, nova mudança nas condições atmosféricas, com o regresso do sol e das temperaturas aproximadas aos 30 graus. E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Eunice Lopes. Como nota do dia de hoje, gostaria de abordar o turismo e a gestão dos recursos do património ferroviário. E isto porque, de facto, entendo a necessidade de reconhecimento de que os recursos do património ferroviário são uma oportunidade para o desenvolvimento turístico territorial e que podem, inclusivamente, contribuir para o aumento do segmento do turismo ferroviário. Aliás, estudos recentes têm revelado que os recursos patrimoniais ferroviários existentes no território contribuem para aumentar a atratividade não só de uma determinada cidade ou região, mas também pode contribuir para o intercâmbio mais participativo, por exemplo, em eventos fora da região e cuja mobilidade através do comboio, por questões financeiras, permite intensificar essa mobilidade de participação. Ora, o turismo ferroviário compreende a mobilidade e a experiência turística e está relacionado com a forma como a mobilidade é exercida entre vários passageiros para um determinado destino. Isto significa que a experiência turística de qualquer destino, ou seja, a forma como qualquer turista, visitante tem os vários atrativos e vários meios de transporte à sua disposição e que realça as suas emoções, permitindo a concretização, assim, por essa via da experiência turística. Neste sentido, entende-se que, de facto, o turismo ferroviário permite o desenvolvimento do turismo, cabendo, neste sentido, aos gestores do destino ou dos destinos planear o território de forma inovadora. E aqui destaco, inclusive, a acessibilidade e o desenvolvimento de produtos turísticos que sejam inovadores e que são, de facto, essenciais para a diferenciação do destino ou dos destinos. Isto é, políticas que potenciem o planeamento territorial e não apenas focadas nos transportes como principal centro de atividade económica de cada território. Portanto, são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer território. E um fator muito importante é que o turismo ferroviário estabelece uma ligação entre a atividade económica territorial e o legado histórico. Por exemplo, as estações ferroviárias deixaram ao longo de várias épocas, e isto tanto do ponto de vista arquitetónico como do ponto de vista cultural. Por isso, a este propósito, partilho um evento, um colóquio internacional, sobre precisamente turismo ferroviário e desenvolvimento territorial, que vai ocorrer no Instituto Politécnico de Tomar, no próximo dia 9 de abril. Os especialistas da área que foram convidados constituirão, estou certa, linhas de reflexão futura sobre o turismo e a gestão dos recursos do património ferroviário, ainda mais numa relação comparativa ou de partilha de experiências internacionais envolvendo Portugal, Espanha e Brasil. Assim termino esta nota de hoje, convidando todos os interessados nesta temática a poderem se juntar a nós no dia 9 de abril, num evento promovido pelo Instituto Politécnico de Tomar. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.